Mas a oração de Jesus demonstra que não. Jesus também intercede pelos seus exatores, porque Jesus sabia que eles tinham o poder nas mãos, mas não faziam bom uso daquele poder. Irmão, no tempo de hoje, na lei dos homens, existe uma autoridade conferida a eles pelo próprio Deus, chamada de 3 poderes. É o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses são os cargos mais desejados de toda a terra, porque com esses poderes os homens abrem e fecham portas, mandam prender e mandam soltar quem eles quiserem. Com esses poderes, eles beneficiam os seus amigos, parentes, familiares e passam por cima, atropelam todos aqueles que atravessarem o seu caminho, mal sabendo eles que nós temos um Deus lá em cima no céu, que é o redentor de toda a honra, de toda a glória, de toda a magnificência e de todo o poder, cujo poder não tem limites. O escritor do livro do profeta Isaías, do qual foi ele mesmo, disse que o Senhor Deus está assentado em cima do globo terra, e os moradores da terra são para ele como uma gota d'água no fundo de um balde. Dá para comparar os poderes? A Bíblia diz que com uma mão ele segura todo o globo terráqueo, e com a outra mão ele segura uma criança recém-nascida, e os dois para ele têm o mesmo peso. Você pode levantar sua mão e dizer nessa noite: eita Deus poderoso! Não tem comparação, irmãos, porque Deus, ele também tem 3 poderes, mas esse poder que os homens regem não chegam aos pés do poder do Senhor nosso Deus, porque os seus poderes são atributos que só a ele pertencem. O nosso Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Diga comigo: onipotente, onisciente e onipresente. Ele tem todo o poder, ele tudo sabe, e ele está presente em todos os lugares, inclusive na minha vida, na tua vida, e aqui neste lugar, nessa noite. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. O poder onipotente do Senhor nosso Deus. Teve um homem que conheceu com precisão. A Bíblia nos fala de um rei chamado Belsassar, registrado lá no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Esse homem, ele convocou 1000 homens para fazer uma reunião solene, e ele foi esbanjar o seu poder, pastor. Ele foi esbanjar a sua autoridade. A Bíblia nos diz que ele pegou as taças de ouro que foram tiradas do templo lá em Jerusalém, porque nesta ocasião Israel estava em cativeiro lá na Babilônia. Então o rei começou a beber vinho, começou a se alegrar diante das suas concubinas, diante dos seus presidentes, diante dos seus governadores, e mandou que se introduzissem à sua presença as taças e os utensílios que eram consagrados ao Senhor, e começou a beber vinho junto com as meretrizes, junto com os profanos, com os adúlteros, com os pecadores. A Bíblia nos diz que de repente apareceu uma mão misteriosa na parede estucada do palácio e começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que quer dizer: pesado fostes na balança e achado em falta. Aleluia, diga comigo: pesado fostes na balança e achado fostes em falta. Essa era a sentença daquele homem, mas ele não tomou conhecimento do que se dizia. Mandou que se introduzissem muitas pessoas
para revelar, para explicar o significado daquelas palavras misteriosas. E o homem de Deus, aleluia, só pode discernir as coisas de Deus quem tem o Espírito de Deus. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente, irmãos. A carne e o sangue não entendem. É por isso que tem muita gente confusa. É por isso que tem muita gente perturbada. É por isso que tem muita gente querendo recuar, insatisfeita, e não entende o que está acontecendo em sua vida. Aleluia. As coisas de Deus só podem discernir, irmãos, quem está cheio do Espírito de Deus. Daniel interpretou aquela inscrição, e a Bíblia nos diz que naquela mesma noite o rei foi despossado do seu trono. O mesmo aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor se exaltou, e foi dito para ele: o rei, você está se exaltando muito, você não está sendo humilde, você não está tendo caso daquilo que o Senhor falou. O Senhor, Ele vai tirar você do teu reino. O Senhor vai tirar você deste palácio. E vão passar 7 tempos sobre a sua cabeça, até que você entenda que o Senhor tem domínio sobre o reino dos homens. Você vai comer palha como boi, e vai ser molhado pelo orvalho da noite. E Nabucodonosor, ele recebeu essa mensagem. A Bíblia nos diz que o homem, muitas vezes repreendido, ele endurece a cerviz. Nabucodonosor, ele não gostou desta mensagem, porque ela era dura, e ele se sentia alguém grande e poderoso. A Bíblia nos diz que ele começa a caminhar pelas imediações do seu palácio, e contemplar a glória e a formosura dele. Aí ele diz assim: mas esta não é a grande Babilônia que eu construí para a minha glória e para a magnificência do meu poder? A Bíblia nos diz que vieram os seus adversários e lançaram ele para fora do palácio, e naquela mesma noite Nabucodonosor passou a viver como um mendigo, irmãos, porque ele não creu na mensagem do Senhor. Então nós vemos que Deus, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, e a sua onisciência foi retratada pelo salmista Davi. No Salmo de número 139, o salmista Davi eleva a sua voz para Deus e diz: Senhor, ainda antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Irmãos, olha para isso. Você se casa com um homem, minha irmã, você se casa com uma pessoa. O homem se casa com uma mulher, passa a dividir a vida com ela. Os dois comem junto, acordam junto, dormem na mesma cama, dividem os problemas, as refeições, o guarda-roupa, usam o mesmo banheiro, têm os mesmos amigos, vão às mesmas festas, aos mesmos lugares, passam a vida inteira juntos e ainda não se conhecem completamente. Chega um dia que a pessoa te decepciona em algum ponto. Você pensa que a conhecia, de repente vem ela e te surpreende. Agora veja você quem é o Senhor. Ainda antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já sabia quem você era. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O salmista falou: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu estou assombrado diante de tudo isso. Ele disse: Senhor, tu me sondas.